Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab e nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre NAS. Em um dos vídeos anteriores eu comentei sobre a Synology NAS e o novo sistema de NAS, que seria o Green. Comentei por que o Green está entrando bastante destaque no mercado e por que muitas pessoas estão comentando sobre esse sistema. E comentei a questão de hardware e falei um pouquinho sobre software, mas eu só li as especificações em vez de comparar lado a lado. Então, desse jeito, nesse vídeo eu decidi montar a parte 2, na qual agora eu tenho um servidor da Green. Esse aqui é a versão mais simples, não sei se vocês conseguem ver, na qual tem apenas 2 bays. Porém, ele já tem um CPU até mais forte que o meu Synology NAS DSM 2.0 Plus. Então, desse jeito, nós vamos comparar esses dois aplicativos, ou esses dois NAS, ver a diferença entre o aplicativo, como que ele é feito esse Green, e se realmente é uma coisa interessante ou ainda tem muita falta de aplicativo, muita falta de sistema e assim por diante. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, eu vou mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que eu conecte qualquer coisa, ou antes que eu conecte esse sistema na minha rede e comece a rodar, eu vou mostrar um pouquinho dele. Uma coisa interessante é que ele já vem de cara com o nosso Dust Removal, na qual ele vai garantir que toda a sujeira vai parar aqui, ao invés de ficar entrando dentro do meu sistema. O que a Synology NAS não oferece de cara, ela simplesmente deixa o sistema aberto, mais ou menos desse jeito, na qual permite a entrada de qualquer sujeira. Então, de vez em quando, você vai ter que limpar esse sistema da Synology NAS. Esse aqui é mais fácil de limpar, porque você vai remover o Dust Removal e vai colocar ele de volta. Outra coisa que é interessante, essa versão mais baixinha, ela já tem conexão de 2.5 GB e ele teria 3 USB, o que teria mais que a Synology NAS, HDMI e meu Power Supply. Meu Power Supply, que eu estava vendo, é um Power Supply bem simples, uma coisa assim, porém ele já oferece 60 watts de potência, não acredito que vai consumir tudo, porém ele tem essa opção. Outra coisa que eu achei interessante é que, se eu abrir o nosso case e tirar o nosso HD, aqui teria um HD, coloquei um HD de 1 TB para testar. Para a gente remover ele, você tem um clipezinho no qual você abre ele e daí você consegue remover o HD de modo fácil e depois para colocar, você simplesmente aperta esse clipezinho e você consegue colocar ele. Outra coisa que é bem interessante é que já de cara o Green, a versão de 2 bay, já oferece a opção de NVMe. Se a gente olhar aqui dentro, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Tá vendo que tem essas duas entradas azuis? Então, essas duas entradas azuis é para você colocar já o teu NVMe. A versão mais simples já oferece a opção de Read and Write, ou escrita e leitura cache, na qual você consegue colocar 2 SSDs e utilizar eles para cache, fazendo um mirror. Então, já de caixa, ele já vem com uma opção de ter NVMe, na qual as opções de 4 bays que vão ter essa opção, a opção de 2 bays não vai ter essa opção. Outra coisa, aqui embaixo estaria nosso cartão ou nosso memória RAM. De cara ele já vem com 8 GB de memória RAM DDR5, na qual ele é mais rápido que o nosso Synology NAS. Tendo isso em mente, o que eu vou fazer agora? Vou conectar ele na minha internet e daí nós vamos iniciar esse sistema. Então, aqui na minha tela, do lado esquerdo tem o nosso Synology NAS e do lado direito tem o nosso Green. Primeira vez que eu abri, eu achei que eu estava utilizando o Synology NAS por causa que o sistema é bem parecido. Se olhar aqui, aqui vai ser o Pack Center, e esse aqui vai ser uma das maiores diferenças, na qual eu olho o Pack Center e ele vai ter muitas opções de pack, todos eles instalados diretamente no Synology NAS. Se eu vim mesma opção e abrir o nosso App Center, que seria o nosso Pack Center, nós temos bem menos opções. E lembrando, uma coisa que eu achei interessante é que algumas das opções não necessariamente instalam diretamente no OS do sistema operacional, ele vai instalar no Docker. Então, eu fiz um teste, eu instalei o nosso Jellyfin. Para eu conseguir instalar o Jellyfin, a primeira coisa que ele pediu é instalar o Docker. E eu abri o meu Docker, vim aqui em Container, e o container do Jellyfin, na verdade, não está rodando diretamente no sistema operacional do
o Green ele está rodando no Docker. Sim, estaria rodando do mesmo jeito, teria um container, estaria isolado, você continua conseguindo configurar algumas coisas, porém eu me surpreendi é que não é um programa nativo do Green, ele é um programa diretamente no Docker que você pode instalar através do Green. Então, muito desses aplicativos, se eu vim aqui voltar e abrir o nosso App Center, ele vai ter uma integração, porém essas integrações, a não ser que seja aplicativo totalmente dedicado para o Green, ele vai rodar no Docker, uma coisa que eu achei interessante. Então eu tentei rodar o nosso qBittorrent, ele instalou no Docker. Eu tentei instalar o Home Assistant, ele instalou no Docker. Eu tentei instalar outros aplicativos, ele instalou no Docker. Um dos aplicativos que vai ser natural dele vai ser Storage, vai ser Task Manager e outras coisas, mas esses são porque precisa gerenciar o sistema operacional ou gerenciar o seu NAS em relação a simplesmente um aplicativo. Já o Synology NAS, se por acaso eu quiser instalar o Jellyfin Wemby, ele vai instalar diretamente no Synology NAS, não no Docker. No meu caso, eu posso ter o Plex Server instalado e esse Plex Server não está rodando no meu Container Manager, ele está rodando diretamente no meu Synology NAS. Então essa que seria uma das diferenças que eu achei interessante. Funciona, dá certo, só que eu achei interessante. Outra coisa que é muito parecido é que na questão de Control Panel. Se eu abrir o Control Panel, ele vai ter essa visão. Se eu abrir esse Control Panel, vai ser basicamente a mesma visão. Vai ter algumas coisas limitadas, então se eu vim aqui no Manage User, eu vou ter muito mais opções no Manage User em relação ao nosso o Green. Se eu vim aqui no File Service, os dois vão ter aplicativos bem parecidos. Vai ter FTP os dois, vai ter NFS, vai ter nos dois, vai ser o rsync, ele vai ter nos dois, vai ter o WebDev, sim, você consegue fazer o WebDev aqui também. A única diferença vai ser esse AFP, na qual eu nunca usei na minha vida, então, a não ser que você tenha uma aplicação bem específica, esse aplicativo não vai ser necessário. Uma coisa que eu estava vendo na internet, que me frustrou um pouco, mas depois eu descobri que não é verdade, seria o nosso Click Connect. Então, se eu vim aqui, eu teria como acesso externo, eu poderia estar utilizando o Click Connect, e esse Click Connect vai funcionar e vai me permitir que eu acesse externo meus aplicativos ou os meus sistemas. Se eu vim aqui, eu também teria esse Click Connect, mas um pouco diferente. Ele oferece o nome desse servidor como acesso externo, ou também eu posso fazer uma customização. Vou colocar aqui, eu vou Sauber Lab e vou aplicar. E agora vai ser sauberlab.local, ou se eu quiser acessar externamente, remoto acesso, eu posso linkar a nossa conta. Então, vou colocar sauberlab como ugreen ID e posso aplicar. Agora, o meu novo externo, novo site externo vai ser o siteugreen.link/sauberlab, na qual vai fazer exatamente a mesma coisa que o meu Quick Start vai fazer. Então, meu ponto de vista, os dois aplicativos são bem parecidos. Outra coisa, portal, eu só teria um portal que daria para acessar todos os aplicativos. Então, se por acaso eu quiser abrir o Photo Station ou o Photos, eu vou ter que acessar através dessa porta externa. No meu caso, se por acaso eu quiser ter aplicativos externos para cada aplicativo, aqui simplesmente eu posso fazer o link dele e ele vai funcionar através do link específico para o aplicativo específico. Já o Green não vai permitir fazer isso. Então isso vai ser uma outra diferença que eu achei interessante. Se eu voltar aqui, o resto das aplicações são basicamente o mesmo. Network, você vai fazer a configuração network. Indexing, você pode fazer o indexing. Update, ele já apareceu um update. Eu acredito que eu fiz isso ontem, então apareceu outro update. E basicamente bem parecido com o Synology NAS. Uma coisa que eu achei interessante seria o Photo. Na minha opinião, são 3 aplicativos que realmente são muito necessários para o meu Synology NAS, por causa que eu uso praticamente todos os dias. O primeiro aplicativo seria Fotos. Então, aqui tem o aplicativo Fotos. Se a gente abrir esse aplicativo Fotos, eu tirei fotos de várias comidas que eu estava achando aqui, várias coisas. Ele aparece álbum, na qual aparece pessoas. No meu caso não vai aparecer pessoa nenhuma, por causa que só tem fotos de locais ou fotos de comidas, então 0 pessoas.
Localizações, ele vai aparecer as localizações, então algumas delas eu estava em Paris, outras aqui eu estava em outros lugares, então cada foto foi em uma região diferente na qual eu estava viajando. Se eu fechar aqui e voltar, eu teria como vídeos, mesma coisa que o Synology de fotos oferece, pessoas, não estou escolhendo, e organização, reconhecimento de objeto não está funcionando. Não sei porquê, eu não tive muito tempo para verificar por que ele não estava funcionando, mas ele tem essa opção. E se por acaso você quiser treinar especificamente, você pode utilizar ferramentas, você pode ver Custom Learning, você pode escolher o que você quer, ou se não, você pode ter algumas ferramentas na qual você vem aqui, Settings, AI, e você pode adicionar algumas ferramentas e gerenciar elas. Você pode ver como que ele funciona, pode verificar alguns exemplos. Lógico, alguma dessas ferramentas você tem que treinar, outras ele já vem já pronto. Vamos supor, Image Recognition, você pode digitar e ele vai estar lá. Se por acaso algumas delas você quiser treinar, você vai ter que fazer isso manualmente. Eu não testei Image Recognition, então vamos supor que eu quero fazer rice. E olha só, ele apareceu uma comida, não sei que comida que ele apareceu. Ah, ele apareceu tudo que seria pasta. Na verdade, não descobriu muito jeito, mas ele teve uma pesquisa de todos os pratos. Na verdade, display todas as comidas que eu queria. Então, não faz a pesquisa do jeito que eu queria, mas ele funciona alguma coisa. Talvez mais para frente eles vão melhorar essa AI, ou talvez porque eu tenho que demorar mais tempo com essas fotos e ele vai começar a montar minha estratégia. Outra coisa que eu achei interessante seria esse Sync Backup, na qual eu gosto de fazer o meu sync no meu computador. Normalmente eu uso Duplicate ou uso o próprio aplicativo do Synology NAS, e aqui ele oferece isso para mim. Eu posso vir aqui em Sync, na qual eu posso fazer o sync de outros dispositivos, eu posso fazer backup. Se eu criar backup, eu posso fazer o backup desse NAS em outro lugar, eu posso backup esse NAS para outro lugar, ou posso fazer o backup do computador. Eu testei essa opção de backup your computer, funciona bem, interessante. Como que ele vai funcionar? Ele vai manter fazendo backup, múltiplas versões. Você tem menos opções de modificar qual que é o tipo de backup que você quer, mas ele vai fazer backup de todas as informações do jeito que você quiser. E você pode fazer backup externamente ou internamente, e tudo isso no aplicativo. No caso do Synology NAS, você tem que ter o nosso Synology Station, depois o Sync Drive Share Folders, e depois, para você fazer backup externo do Synology NAS, você tem que utilizar o Hyper Backup. Então, basicamente, você tem que ter 3 aplicativos, e o Green funciona tudo em um só aplicativo. Então, ele reduz a quantidade de mais aplicativos ou mais coisas que você precisa fazer para funcionar esse sistema. Outra coisa interessante desse Ugreen seria o nosso storage, na qual eu quero gerenciar o meu storage. Então, se eu vim aqui, já de cara ele aparece esses 2 hard drive slots e esses NVMe slots. Se eu vim em storage, ele aparece as informações do meu sistema. No meu caso, eu estou utilizando apenas 33 e eu só usei um HD. Esse HD está configurado como single, não tem nenhuma paridade, não tem nenhum RAID configurado. Então, se por acaso esse hard drive falhar, ele vai perder toda a informação. Você tem a opção de BTFS, então você pode fazer snapshots. Se eu vim aqui, Settings, eu acredito que ele pode fazer notificações se 10% do volume está vazio. Organização de dados, nós podemos fazer organização para pools e algumas settings, como que ele vai priorizar, se ele vai priorizar RAID Sync ou ele vai priorizar para write. Hard drives, eu posso fazer nosso detalhe, status test, local hard drive. Se eu colocar status test, ele vai informar como que está meu status, eu posso fazer o teste. Posso fazer o teste do Smart e mais ou menos isso. External Storage, tem a opção de eu colocar um HD externo e ele utilizar e aparecer para mim como storage. E outra coisa, aqui na opção de File System, ele vai ser bem parecido com o do Synology NAS, na qual você tem o seu personal, seu share, na qual ele vai aparecer o teu personal, teu share e daí o teu user folders, na qual o share vai compartilhar com todos os usuários, seu personal vai ser apenas para o usuário que está utilizando, a não ser que você queira ser administrador. Outra coisa, todos os aplicativos vão estar disponíveis, então se você quiser colocar as fotos, vai colocar nas fotos, se colocar música, vai colocar na música e assim por diante. E se por acaso a gente quiser ainda usar o Drive, se por acaso você não quiser utilizar o Nextcloud, outro aplicativo, você pode utilizar
o drive da Synology NAS do mesmo jeito que estaria conectado se por acaso você estivesse utilizando a opção do Synology Drive. Se a gente voltar aqui, então nós falamos do Fotos, Backup e basicamente esses são os aplicativos que eu uso mais. O resto, todos os aplicativos são achados no Docker, e a maioria dos aplicativos que eu uso são no Docker, então para mim o Green, se eu precisasse, ou vamos supor, se eu for fazer o upgrade, no momento está faltando software, mas o hardware vale a pena, então talvez eu migraria para o Green, baseado nessa visão inicial, e isso é o que eu tenho de opinião. Então, lembrando, se por acaso você precisa de um aplicativo específico para a tua empresa, tais como, vamos supor, se eu vim aqui em Pack Center e eu quero fazer o Active Backup for Business, o Active 360, SharePoint e outras coisas, ou Google Station para business, então o Synology NAS vai ser a melhor opção. Porém, se você é o home user e você vai utilizar como centralização de todas as fotos, centralização de todos os arquivos, como Network Attach, para você editar arquivos diretamente na seu NAS e assim por diante, então o Green seria a melhor opção porque oferece mais poder, mais opções, eles estão desenvolvendo e você paga menos para um sistema que é até mais poderoso. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.